Salve rapaziada, mais um vídeo do canal, caras, e vamos ver aqui um pouquinho, né, sobre a repercussão ainda da vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Um jogaço, um jogo realmente histórico, uma virada épica, sabe? Esse jogo me lembrou muito, cara, aquele jogo da Libertadores contra o River Plate, onde o Flamengo sai perdendo também de uma falha ali defensiva. E o Flamengo tem esse histórico, cara, né, em jogos assim decisivos. Quando o Flamengo empata um jogo desse assim grande, cara, o Flamengo sempre vira, cara. É impressionante, foi incrível. Mas vamos ver aqui o que é que o Chico falou. Ficou tipo, vamos ver o que o Kiko falou, né? Mas o Flamengo se colocou diante do Chelsea com uma postura que, cara, foi elogiável. Elogiável especialmente no desenrolar da partida. Porque é isso que eu cobro de treinadores, ou pelo menos quando eu tô analisando futebol, eu espero que o jogo ele é um organismo vivo, como a gente fala, né? Você não pode ir com decisões já tomadas, porque, cara, você pode ser surpreendido, pode ter uma expulsão, você pode tomar um gol cedo, você pode perder um jogador importante. Então, muitas coisas acontecem no jogo e muitas vezes o treinador adversário te surpreende também. E aí cabe a você, diante dos recursos que você tem, evidentemente, ali na beira do campo, de conseguir muitas vezes corrigir sem fazer nenhuma alteração, mas também usar também do teu banco, do teu elenco e muitas vezes ter ousadia, ter a coragem que os vencedores têm. O Felipe Luiz, nesse jogo, ele mostrou por que ele é tão diferente. Eu não sei onde o Felipe Luiz pode chegar, mas eu acho que ele não se trata mais de apenas uma promessa ou de um técnico iniciante. A gente já tá falando de um cara há quase um ano, acredito, né? No comando do Flamengo, com algumas conquistas e um trabalho impecável, impecável, porque assim, o resultado a gente vai questionar, dependendo de alguma escolha ou outra, ou de algum insucesso que ele possa ter em alguma partida, como aconteceu na Libertadores, né? Aquele tropeço lá pro Central Córdoba, e muita gente imaginou que o Flamengo pudesse até se atrapalhar, e realmente o grupo ali foi traiçoeiro e tudo mais. Eu não estou analisando o Felipe Luiz por essa Copa do Mundo de clubes e nem por esse jogo diante do Chelsea, mas é nesses jogos tão simbólicos e importantes que a gente vê a capacidade de um treinador, como a gente está vendo hoje do Abel Ferreira, do Renato Paiva, né, do próprio Renato Gaúcho, por que não, no primeiro jogo diante do Borussia. Quando você se vê diante de adversidades maiores do que você normalmente enfrenta, é ali que você cobra, você exige e você observa, né, o que esse cara é capaz de fazer. Quando o jogo está 1-0 pro Chelsea, a 10 minutos do segundo tempo, o Felipe Luiz simplesmente tira o Arrascaeta. Ele simplesmente tira o Arrascaeta para colocar o Bruno Henrique. E o que aconteceu? Não é só a estrela do técnico, naquela análise lúdica que muitas vezes a gente faz, do tipo assim, poxa, que estrela do treinador. Ele colocou o jogador foi lá e fez o gol. Ele colocou o jogador que deu passe pro jogador que os dois que ele colocou, um deu passe, o outro fez o gol. Não é só isso. É trabalho. É base. Por que ele fez isso? Vamos tentar entender por que ele coloca o Bruno Henrique no segundo tempo, especificamente o Bruno Henrique, porque ele tira o Arrascaeta, porque ele precisava pressionar o Chelsea com muito mais intensidade naquele momento do jogo. Ele precisava dar o all-in, ele precisava dar uma última cartada. E o Arrascaeta, que é um jogador absolutamente técnico, decisivo, diferenciado, e eu sei que a gente tá falando porque deu certo, mas eu só posso analisar o fato. Muita gente, é engraçado, né? Cobra a gente falando assim, pô, depois de falar é fácil. Olha, claro que a gente analisa as perspectivas muitas vezes de um jogo, né? E faz as nossas análises prévias. Agora, é nosso papel analisar também o que aconteceu, né? Analisar depois do que aconteceu é fácil, tá? Mas esse também é o nosso trabalho, né? É entender por que aconteceu. E quando ele tira o Arrascaeta ele tem todas essas virtudes que eu falei, mas tem uma coisa que ele não tem. Não tem mais. Talvez já tenha tido na carreira. Essa intensidade. Ainda mais num segundo tempo, num calor danado que tá fazendo nos Estados Unidos. Pra pressionar essa última linha do Chelsea e assim, esmagar os caras pra não deixar eles respirarem. Foi o que aconteceu. Quando ele coloca Luiz Araújo mais por dentro ali, juntamente do Bruno Henrique, abre o Plata na esquerda e o Gerson começa a fazer esse papel, e o Gerson foi fundamental, porque aí o Gerson, ele teve um primeiro jogo um pouco mais apagado, né, contra o Esperança. Nesse jogo, cara, ele assumiu completamente a função de ser o armador, de ser o cérebro da equipe. Porque quando você, e isso é uma cobrança que eu também faço aos técnicos, né, quando você coloca muitos atacantes lá na frente e muitas vezes desguarnece o teu meio, a bola não vai chegar. Não adianta você fazer essa pressão se não for de forma inteligente. Então o Flamengo conseguiu fazer isso e o Gerson foi esse motorzinho, cara. O Pulgar também, né? Um puta jogador que aproximava e o Flamengo começou a fazer esse abafa. E aí, cara, tem números que eles não mentem.
Normalmente os números não mentem, né? Mas nesse caso eles mentem menos ainda. O Bruno Henrique, ele entrou aos 10 minutos. Aos 16, ele fez o gol de empate. Aos 19, ele deu assistência pro gol da virada. Então, assim, em 3 minutos, o Bruno Henrique virou o jogo. E ele precisou de 9 minutos em campo para isso. Dentro de um modelo tático diferente para aquele momento, de um cenário diferente que o Felipe Luiz entendeu como necessário. Eu sei que muita gente deve estar pensando, poxa, mas você tá falando isso porque deu certo, porque ele tirou a Arrascaeta. Mas, cara, eu só posso analisar dessa forma. Ele foi corajoso, ele foi ousado, ele arriscou. O Bruno Henrique realmente é um monstro, né, rapaziada? Ele joga muita bola, o Bruno Henrique é muito importante pro Flamengo e não é de hoje. Desde 2019 ele é muito importante. Espero que ele continue dando muitas alegrias pra gente. E o que eu vou falar do Felipe Luiz, né, mano? O Felipe Luiz é um gênio da bola, cara. Não é de agora. Ele não se transformou em técnico quando ele parou de jogar futebol. Ele já era técnico jogando futebol, né, cara? Mas vamos ver aqui o que o Beckler falou também sobre essa vitória do Flamengo. É muito meritória a vitória do Flamengo. Tem uma primeira chance o Chelsea, né, com o Delap com 5 minutos, mas na hora do gol do Chelsea, do Pedro Neto, que é uma falha / azar do Wesley. Primeiro é uma falha, aquela bola tinha que ser rebatida para longe, não podia ficar viva ali, depois é um azar, que ela sai rebotando aqui e ali e num pinball. Primeiro que ela caia no pé do Pedro Neto para ele continuar correndo, segundo que ela não bata na mão do Pedro Neto em nenhum momento, senão o gol deveria ter sido anulado. E o atacante português define muito bem. Naquele momento, aos 12 minutos, eu acho que o Flamengo já tinha se assentado mais no jogo, já estava jogando bem, e o Chelsea já estava correndo atrás. Foi um jogo muito pegado de meio campo. Se a gente for pegar as estatísticas onde a bola ficou, a maioria do tempo é entre as duas intermediárias, 44% no centro, 27% na defesa do Flamengo e 29% na defesa do Chelsea. As estatísticas do jogo convidam a gente a pensar que foi um jogo equilibrado. 52% de posse de bola do Flamengo, 48% do Chelsea, ou seja, ninguém teve muito volume de jogo com a bola no pé. Quem me acompanha aqui sabe que eu não trato posse de bola como um fator determinante se um time está jogando bem ou mal, a não ser que aquele time queira ter a bola, ou que o outro também queira, ou que alguém não queira ter, né? A não ser que a posse de bola seja um objetivo. E aqui a gente viu que ninguém teve volume de jogo via posse de bola, 4 grandes chances para cada lado, 13 finalizações do Flamengo, 11 do Chelsea, 8 escanteios para o Flamengo, 5 para o Chelsea, 15 faltas cometeu o Flamengo, 14 o Chelsea, 3 amarelos para cada lado e um vermelho, que eu não sei como que alguém do Chelsea conseguiu reclamar, na entrada criminosa do Nicolas Jackson em cima do Ayrton Lucas. Vocês acreditam que o técnico do Chelsea reclamou desse cartão vermelho? Ele disse que não foi uma falta para cartão vermelho. Cara, eles tiveram essa pachorra de falar isso. E eles bateram o jogo inteiro. Não era para ter sido um expulso. O Chelsea era para ter perdido pelo menos uns 2 jogadores, cara, por faltas assim absurdas que eles fizeram. O Enzo Fernandes, por incrível que pareça, se escondeu do jogo, né? Não bateu tanto, ele meio que ficou ali, o Enzo Fernandes e o Paul, um querendo se esconder na sombra do outro. Fizeram nada no jogo, mas o Caicedo fez muita falta, cara, muita falta. Mas enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você achou. E se você tá confiante aí do Flamengo vencer o LFC, eu acho que é esse o jogo do Flamengo. Vou dar uma olhada certinho de quando vai ser o jogo, acho que é quinta ou sexta, deve ser por aí, o Flamengo joga novamente. Vou dar uma olhada certinho e vou deixar nos comentários aí, ou no próximo vídeo eu aviso, para não passar nenhuma informação aqui errônea para vocês. Mas enfim, se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo.